fizeram com que ficássemos vulneráveis em muitos momentos da partida, e isso não é bom. Você não pode sofrer tanto assim, mas não pode, e principalmente não pode perder o espírito com que a equipe alcançou essa reação. Dorival, você conseguiu testar, né, o Militão no primeiro tempo e o Jusilei no segundo. O que você achou do desempenho dos dois? E você já tem uma escolha, de repente, uma preferência para as próximas partidas? Não é questão de preferência. O Jusilei sabe muito bem o quanto foi importante para ele essa percepção. Às vezes a saída de um jogador faz com que ele perceba uma outra condição, uma outra situação. E foi dentro de uma lealdade muito grande, mostrando para o Jusilei o que estava acontecendo, a minha intenção com relação à entrada do Militão, e ele fez muito bem nos treinamentos, me passou uma ótima impressão. Não conseguiu talvez repetir hoje, é um garoto ainda, nós não temos fora da sua posição de origem, já jogou ali em algumas oportunidades, mas e vinha mostrando uma ótima condição nos treinamentos anteriores, porém dentro dos 45 minutos iniciais a própria equipe não o ajudou, então eu tive que rever no intervalo. Jusilei entrou, já dentro daquilo que nós propusemos, algumas correções foram alcançadas e foi muito importante. A sua entrada e a sua maneira de atuar, a sua liderança em campo, fazendo com que nós voltássemos a ter um pouco mais de equilíbrio dentro daquilo que havia sido apresentado na primeira etapa. Dorival, quando você fala que alguns pontos ainda precisam ser melhorados, aperfeiçoados, a segurança do sistema defensivo, muita afobação, é um desses pontos? É o principal. Quando você não tem um bom posicionamento, você acaba facilitando ao adversário. E queira ou não, na maioria das jogadas, quando elas conseguem chegar ao fundo de campo ou numa troca de passes por dentro, em razão da falta de um posicionamento, de um costume de você manter uma linha um pouco mais alinhada, você acaba saindo com um ou outro jogador dando botes frontais, o que proporciona jogadas de infiltração, como foi a jogada do pênalti, em outros momentos que, se você não tiver uma repetição, uma insistência nos trabalhos, você não consegue o seu objetivo, de tentar manter uma linha alinhada à frente do seu goleiro e uma segunda linha à frente da sua zaga, proporcionando uma proteção maior. Está na hora de nós pararmos, né, tomarmos tantos gols, porque não será a todo momento que nós teremos a felicidade de podermos fazer um número maior. Dorival, aqui, por favor. Não tirando o mérito da garra, da vontade do time em ter virado, os 3 gols saíram jogadas de bola parada, né? Uma falta, um pênalti e um escanteio. Dá, nesse momento, que ainda é de saída da zona de rebaixamento, só ficar apoiado em cima disso e melhorar depois com mais tranquilidade, ou o time tem que aprender muito rapidamente a não só depender dessa bola parada? Não, tem que aprender. E não vinha sendo assim. Hoje sim fomos felizes nessas jogadas. Ontem trabalhamos excessivamente, exaustivamente, aliás, desculpe, bolas paradas e tivemos essa felicidade. Agora é natural. Nós precisamos de criação, né, de triangulações, de jogadas de penetração. Aos poucos nós vamos conseguindo. O que eu preciso é dar um basta, dar um parâmetro maior e uma proteção maior aos nossos zagueiros, para que eles possam ter uma estabilidade. Corrigindo isso, talvez nós tenhamos um pouco mais de sucesso aí nas partidas. Dorival, dizem que é muito mais difícil um grande sair ou administrar estar na zona de rebaixamento do que uma outra equipe média, em função da cobrança, que é natural, toda hora se fala. São Paulo, em função do jogo da Chapecoense, está fora, e da vitória hoje está fora da zona de rebaixamento, tem toda uma semana para trabalhar para um confronto direto na parte de baixo da tabela. O quanto isso é importante para o emocional, você vai reapresentar os caras lá, os caras vão estar mais leves, o quanto isso é importante. E uma outra questão, achei que você ia infartar no jogo ali, no finalzinho, com o Denilson, você estava com um cara a menos ali, falando de recompor, o time se esforçando, e o cara ali, você quase entrou em campo, cara. Fala um pouquinho pra gente desse tipo de equívoco que não pode acontecer, porque pode ser fatal no resultado final. São esses pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença. E como nós estávamos com um jogador a menos, nós saímos para um contra-ataque e, de repente, na perda da bola, nós ficamos com o Denilson, Gilberto, além da linha. Quer dizer, menos 3 homens, já que um estava fora. Aquilo ali é natural que você se defender com apenas 6
7 homens é muito complicado. E o Cruzeiro, que tem jogadas de infiltração, uma mobilidade muito grande, sem um homem de referência natural que sabe como ninguém tirar proveito desse tipo de situação. Então a recomposição era mais que necessária. A primeira desculpa... sobre a importância de estar fora emocionalmente. Sim, é importantíssimo. Agora nós temos que nos preparar para que no jogo de domingo nós tenhamos essa gana, essa vontade de querer buscar o resultado novamente. Aliada, naturalmente, a um crescimento técnico, o que talvez com esse resultado nos dê aí uma possibilidade um pouco melhor, de estarmos um pouco mais leves, um pouco menos sobrecarregados de toda essa responsabilidade, porém com a mesma obrigação dessa semana. Dorival, parabéns pela vitória. Dia dos Pais também. A todos. E gostaria que você falasse a respeito, a gente inclusive tocou no assunto, que foram 3 gols de bola parada. Teve um pênalti polêmico, principalmente para a parte do Cruzeiro. Gostaria que você falasse a respeito dele e o que você achou da arbitragem de hoje. O pênalti, eu até falei com o Mano, eu também fiquei em dúvida se foi pênalti. Como também fiquei em dúvida na jogada com o Buffarini no primeiro gol do Cruzeiro, na falta lateral, em que existe ali um possível toque nas mãos do Buffarini. Então, são jogadas que às vezes ficam difíceis de você fazer uma análise dali fora. Infelizmente, nos últimos 2, 3 jogos aí, nós também fomos severamente punidos pela arbitragem, por erros que aconteceram, e nos tiraram aí uma possibilidade real de resultados melhores. Dessa vez, não sei o que aconteceu, sinceramente, tenho que olhar ainda, mas me deixou muito em dúvidas os 2 lances. E foram 2 lances capitais, porque na batida da falta acabou saindo o gol de empate do Cruzeiro e o gol de pênalti em razão da jogada do Gilberto. Mas eu concordo, porém eu não tenho como definir da posição que eu estava. Dorival, parabéns pela vitória. Dorival, você falou agora de uma nova postura do São Paulo em campo, dando um pouco mais de posse para o adversário. O Hernanes, na saída de campo, falou que o São Paulo precisa saber as limitações dele mesmo. E está meio que concordando com você. Falei com você depois da final Santos e Audax, do Paulistão, e você se mostrou muito incomodado, apesar do título, muito incomodado, e disse até que talvez não faria aquilo de novo, que era jogar propositalmente assim, dando a posse de bola para o adversário. É a situação do São Paulo que fez você rever esse conceito que eu sei que não é seu? Foram 3 partidas que nós fomos muito penalizados. A terceira partida, eu me reporto ao jogo do Botafogo, onde nós tínhamos até o fim da partida um 3-1, que sinceramente não espelhava aquilo que vinha sendo, a forma como vinha se desenvolvendo a partida do Botafogo. Então me fez repensar realmente. E essa semana nós trabalhamos com essa condição. O primeiro tempo nós estávamos nesse sentido, nesse quesito, talvez bem postados. Tínhamos dificuldades na retomada de bola ou no início das nossas jogadas. Isso aí nós tivemos um problema sério, o que acabou comprometendo a nossa transição, a nossa chegada ao campo de ataque. Do contrário, em termos de postura, de posicionamento, de retomada de bola, de saída rápida, que é o que vinha acontecendo, nós apenas não completávamos as jogadas com os passes finais ou iniciais para uma jogada um pouco mais alongada. E isso aí acabou comprometendo o nosso primeiro tempo. Tivemos a felicidade de apenas do gol no final, porém um primeiro tempo totalmente do Cruzeiro. Você sabe muito bem que como eu gosto de jogar. Agora eu estou pegando uma equipe conscientemente, no meio de uma competição, com algumas características de alguns jogadores definidas, e tem coisas que às vezes você não pode mudar, você pode melhorar, mas não alterar. Então, eu tenho que analisar bem daqui para frente o que faremos, porém, se aproveitarmos melhor a nossa saída de bola, as nossas transições, eu não tenho dúvidas que haverá um crescimento, mesmo que em muitos momentos nós tenhamos a posse de bola a favor do adversário. Fechamos então com Dorival Júnior, técnico do São Paulo. Feliz Dia dos Pais aos papais. São Paulo volta a treinar na terça-feira, às 3h30 da tarde, no CT da Barra Funda.